Aí. Pode? Pode. Perfeito, estamos em todas as mídias sociais. Agora estamos em todos os canais. Ótimo. Vamos dar boa tarde. Vou primeiro apresentar, né? Estou do lado do Dr. Anis Mitri, cardiologista aqui de São Paulo. E hoje eu convidei um convidado especial para falar um pouquinho sobre o coração, né? Doenças cardiovasculares e a odontologia. Boa tarde aqui, aí o pessoal que segue o Dr. Fernando. Dr. Fernando muito famoso aqui na internet, muito famoso aqui em São Paulo, excelente dentista, super conhecido, super renomado, é uma pessoa excepcional. Estou aqui hoje visitando o consultório dele, lindo, aqui na Zona Norte, muito bacana, muito bem planejado, muito bonito, parabéns. Obrigado. E aí, pessoal, manda aí as dúvidas de vocês aí hoje para a gente poder tentar esclarecer, né, Fernando? Sim, as dúvidas. Há muitas perguntas, né? A gente está fazendo esse vídeo porque muitos pacientes perguntam aqui do consultório e também dúvidas lá na clínica do doutor em relação a quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico ou não, odontológico, se precisa às vezes fazer alguma medicação prévia ou alguém quando tem algum problema no coração, será que pode fazer algum procedimento cirúrgico, odontológico? Então há várias dúvidas, os pacientes eles nos questionam isso diariamente, tanto no meu consultório quanto no consultório do Dr. Anis. E a gente está aqui para desvendar um pouquinho desses... Vamos desvendar esse mistério, né? Será que precisa? Será que tem que fazer uso do antibiótico? Será que é todo mundo, Fernando? Como que será Como que é, será? né? O que será? Você conhece alguém, eu acredito que sim, que tem algum problema cardíaco ou às vezes uma diabetes, um problema na válvula do coração, válvula mitral, não sei se... Então olha aqui, ó, a Solange Araújo está perguntando ali, ó, se ela tem uma doença genética ali, ó, e está perguntando se ela tem que fazer uso do antibiótico antes do procedimento cirúrgico odontológico, né? Mas aí, Fernando, sabe o que a gente pode, para responder a pergunta da Solange, a gente podia falar o que é uma cirurgia odontológica, né? O que é considerado procedimento cirúrgico? Porque às vezes tem pessoa que acha que só fazer uma limpeza é um procedimento cirúrgico, mas tem muita diferença, né? Muita. É um procedimento mais invasivo, ou implantes dentários, uma extração de dente, até um tratamento de canal, às vezes a gente pode falar que é um procedimento mais invasivo. Você acaba abrindo ali a gengiva, às vezes pode ter um machucado, uma ferida, né? O sangue está ali na região, então talvez ou não, isso é o doutor que vai nos ajudar, a gente precisa medicar esse paciente antes. Então, para a gente medicar, vou aproveitar aí a pergunta da Solange, para a gente poder até falar. Para a gente medicar o paciente antes, a gente tem que saber qual é o fator de risco que esse paciente tem, né? Então, o simples fato desse paciente ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca não significa que ele é um paciente que tem fator de risco para desenvolver endocardite, que é a principal doença que pode ser desenvolvida aí quando você faz uma manipulação cirúrgica no dente, né? Então, o medo que o dentista tem, o médico, é que você acaba mexendo no dente ali, machuca a gengiva, entre uma bactériazinha na corrente sanguínea, e não é só no dente, tá, Fernando? Também cirurgia urológica e cirurgia intestinal também pode acontecer isso, né? E em outros casos, que não é o caso dos nossos seguidores, mas usuários de droga também podem desenvolver isso aí. Então, a endocardite é uma doença que acaba contaminando a corrente sanguínea com bactérias e vai lá para o coração. Isso que eu ia te perguntar, vamos explicar o que é essa endocardite bacteriana? É endocardite bacteriana, então, o que acontece? Quando você tem um machucado, pode ser na cirurgia urológica, na cirurgia ginecológica, na cirurgia intestinal ou na oral, no caso do dentista, você pode desenvolver um processo inflamatório sistêmico. Esse processo inflamatório ele deixa o sangue um pouquinho mais grosso. Esse sangue um pouquinho mais grosso ele pode se acumular ali no coração, em alguma parede do coração. E aí acaba juntando fibrina. Fibrina é um produto da degradação do nosso sangue aí. E aí o que acontece? As bactérias vão lá, elas adoram se alimentar disso e elas se alojam ali e começam a comer esse sangue pisado que está lá, né? Perfeito. E acaba formando aí uma colônia de bactérias, que a gente chama, que é um monte de bichinho junto, microscópico, que quando você junta milhões deles, bilhões, às vezes trilhões, você acaba formando um trombo de bactérias. Então, um coágulo cheio de bactérias ali dentro. O famoso trombo.
Perfeito, famoso trombo. perfeito. E além de prejudicar as válvulas do coração, a parte circulatória, esses trombos que têm bactérias podem se deslocar e ir para outros lugares do corpo. Podem ir para os membros do paciente, braço, perna. Para o cérebro, talvez. Pode ir para o cérebro, e é muito grave, porque daí o paciente pode ter um AVC. E aí muitas vezes você acaba tendo AVC e aquela infecção sistêmica que é cheia de bactéria que acaba contaminando o organismo inteiro, Todo. né? E pode-se falar que a endocardite ela é um pouco silenciosa, isso é verdade? É total verdade. Totalmente. Ela Tem é uma um doença... sinal que vai mostrar, é muito difícil no começo ter algum sinal que mostre isso. No começo é bem difícil, tanto é que é uma das poucas doenças na medicina que a gente fala que tem a endocardite aguda, a endocardite subaguda e a endocardite crônica. Então é uma das poucas doenças da medicina que eu ouvi o termo subagudo, que não é nem agudo que é tão rápido, nem crônico que é tão demorado. Então às vezes ela pode ser silenciosa sim no começo, tá? E é uma doença extremamente grave, porque ela é silenciosa, ela pode causar infecção de outras partes do corpo, ela pode desenvolver insuficiência cardíaca, que daí é a falha do coração. Tudo isso por um simples procedimento dentário, né? Mas é legal que antes da endocardite, caso você não faça a profilaxia, que é o tratamento adequado antes de você ter esse problema, você acaba podendo ter outras coisas, né? Não sei se você já viu algum caso daquela angina de Ludwig, que chama? Sim. Extremamente grave. Perfeito, nos dentes inferiores, quando às vezes o paciente deixa aberto aquele molar inferior, que é um dente posterior, fala, depois eu trato, esse dente depois eu vejo porque não está me doendo. Ali a gente pode ter a famosa angina de Ludwig. Essa angina de Ludwig ela é extremamente grave. Eu já vi alguns casos na minha vida como médico e casos que foram até a óbito, porque o paciente não foi tratado a tempo e o negócio foi tão drástico, a higiene oral dele era tão péssima que os antibióticos não conseguiram combater aquela infecção. Então a infecção acaba entrando aqui pela parte, aí você pode explicar melhor, pelo alvéolo dentário, vai descendo, né? Sim, toda a região muscular aqui próximo, embaixo da língua, enfim, mandibular, toda essa região, e acaba o quê? Supurando. E fica, parece uma cachumba. O paciente acha, às vezes, até, não sei se é um diagnóstico, sim, acha que é uma cachumba e fica inflamado aqui, e pelo que os professores falam e a gente tem consciência, acaba sufocando pelo pus. Até eu tô ficando sufocado aqui, Fernando. Tô até me arrumando aqui porque eu já tô me sufocando aqui, ó. Esse negócio é tão sério que eu já tô ficando sufocado aqui. E acaba morrendo, vindo a óbito pela falta de respiração. Isso também é... Exatamente, fecha totalmente a via aérea lá. O caninho onde passa o ar para descer pro pulmão e pra gente poder fazer a troca gasosa, ele acaba ficando fechado. Você acaba não conseguindo respirar, né? E muitas vezes a gente não consegue colocar nem o paciente em respiração artificial, porque você não consegue passar o cano para entubar o paciente. Pelo tamanho da lesão ali, fica todo inchado, né? O médico chama inchaço de edema, então fica tudo edemaciado lá, né? Perfeito. Mas é grave isso, Fernando. Então, e isso acho que é resultado também, que nem você falou, como não dói o dente, o cara acha que não precisa tratar. Perfeito. Né? E às vezes ele acha que, vou mexer nisso daqui porque eu não recebi meu 13º ainda. Questões financeiras, perfeito. Aí o cara fica, às vezes, gastando dinheiro com outra coisa e acaba chegando a uma coisa tão grave que as pessoas não imaginam que o dente pode causar. Pode causar morte. O dente, então, essa é uma pergunta. Dente mata, doutor? Dente mata. Mata e assim, mata de maneira péssima. Não é uma morte rápida, é uma morte dolorosa, até pior que câncer muitas vezes. É uma morte sofrida, com falta de ar, com dores no corpo inteiro. Então mata é extremamente grave. Hoje, vou rever aqui quem está entrando agora. Estamos aqui com o doutor Anísio. E a gente tem que responder a pergunta da Solange. A gente não respondeu, né? Solange, já estamos chegando aí. Hoje estamos com o doutor Anísio. A pergunta da Solange foi tão boa que ela está servindo aqui para a gente ilustrar toda a nossa história aqui do desenvolvimento de doenças cardíacas quando a pessoa tem problema dentário. Perfeito. Uma coisa, Fernando, que tenho visto muito, até aproveitando para começar a dar uma respostinha aí para a Solange, é assim. No mundo inteiro, desde os anos 50, a gente exagerava no antibiótico para dar para os casos de endocardite.
A gente tinha a mão pesada. Então, antes do paciente fazer qualquer procedimento dentário, até mesmo a simples limpeza no dente, a gente acabava entrando com antibiótico para esse paciente. Aí isso foi se tornando cada vez assim mais rigoroso esse processo. Então começaram a se identificar alguns fatores de risco que a gente falou antes lá. Não é todo mundo que tem que tomar. Precisa tomar. Não é todo mundo, mas tem muita, e quem precisa precisa mesmo. Só que as diretrizes mais atuais, algumas delas são europeias, outras são americanas e são de situações sociais diferentes da nossa situação social no país. Nem todo mundo aqui no Brasil, apesar dos nossos dentistas serem considerados os melhores dentistas do mundo, Perfeito. Isso daí é legal o pessoal saber. Sim. O Brasil exporta dentista para o mundo inteiro e é um dos poucos lugares que o dentista pode ter acesso direto à faculdade e tem uma série de pós-graduações para o dentista. A nossa saúde bucal ainda é péssima, né? Então, às vezes... Milhões de desdentados. Milhões de desdentados. E isso até você vê que proliferam aí clínicas de implante hoje em dia, porque as pessoas não têm mais dente. Elas vão perdendo dente porque não tem dinheiro para gastar ou porque não teve essa prioridade. Então, o que a gente faz? A gente tem que ver as diretrizes que estão sendo lançadas. O médico adora seguir uma diretriz, né? Então a gente vê as diretrizes que estão sendo lançadas, mas a gente tem que lembrar que a nossa situação brasileira é totalmente diferente. A gente tem que lembrar que a gente não compra fio dental, quando compra é muito caro, então muita gente esquece de comprar ou não tem condições de comprar. É diferente da realidade deles. Então a gente tem que ter muita cautela ao seguir as diretrizes mais atuais, que elas não são brasileiras. Tá certo? Então isso é importante, porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui no vídeo, aí você fala assim, não, mas eu li ali que é diferente. Não, a gente tem que buscar uma coisa prática, uma coisa que funcione para a nossa realidade. Perfeito. Isso é importante, Perfeito. né? Que é diferente da realidade europeia ou americana. Porque na realidade, o Dr. Fernando estava me falando antes, que você, simples fato de você passar um fio dental, você já tem ali uma proliferação bacteriana naquela região, né? Perfeito. Você acaba tendo exposição a um monte de bichinhos ali, né? E se tem um acesso aberto, um sangramento, ali a gente pode já começar a ter um problema de invasão dessa bactéria para o meio. Então, e às vezes você está em casa e não foi o dentista, né? Porque também não pode culpar só o dentista, a gente tem que culpar a saúde oral ruim, né? A péssimos hábitos. Prevenção é o caminho. É o melhor caminho. Prevenção é o caminho. Sempre fala por aqui. Então, assim, hoje, como que a gente considera os fatores de risco? Tem todo mundo que fez um ecocardiograma nos últimos 20 anos, aí pelo menos metade o pessoal fala que tem prolapso da válvula mitral. Verdade, isso é verdade. É uma doença assim que foi super diagnosticada, que a gente fala. Sabe, lá nos Estados Unidos eles usam o termo que é excesso de diagnóstico, né? O que é isso? O diagnóstico às vezes não é aquilo lá. Na verdade a pessoa foi por um sintoma, ela tirou no escuro e acertou o prolapso da válvula mitral. E hoje já se mudaram os critérios. Então muita gente que achava que tinha prolapso da válvula mitral, que é uma doença que a válvula mitral ao invés de fechar assim, ela fecha assim. Diferente. Vou fazer aqui em toda a ação. Tem 8 câmeras aqui, pessoal, para ter uma. Tá o SBT, a Globo, a Bandeirantes, tá todo mundo aqui vendo a gente. Então assim, ao invés da doença fazer assim, a válvula fazer assim, ela faz assim. Então isso geraria uma chance maior da pessoa ter endocardite, geraria uma chance maior da paciente ter proliferação bacteriana naquele local. Hoje a gente já sabe que a maioria das pessoas que tinham prolapso não tem prolapso, elas não têm, elas tinham um super diagnóstico ali, um excesso de diagnóstico. Exagero. É exagerado. Às vezes a válvula era um pouquinho assim e falava que era prolapso. O prolapso é quando a válvula vira totalmente, aí o sangue acaba refluindo. Então hoje, quem são os principais grupos de risco? Olha, esse dado é muito importante. Esse é o principal. Quem que tem que sempre tomar a profilaxia, independente da cirurgia que vai fazer no dente, se é genital, se é intestinal? Perfeito. As pessoas sempre têm que tomar. As crianças que nasceram com cardiopatia cianótica, que é quando a criança nasce com um problema no coração que não permite a troca gasosa adequada. E aí a criança fica azulzinha. Já viram aqueles bebezinhos azuis? Logo quando nasce. Isso é uma cardiopatia cianótica. Tendo sido operado ou não, esses pacientes necessitam tomar um antibiótico antes do procedimento dentário. Eles têm que tomar. De qualquer procedimento dentário. De qualquer procedimento dentário. As diretrizes atuais dizem que são os mais invasivos. Perfeito. Mas lembra que eu falei? Na nossa realidade brasileira, a gente tem que contar que a gente tem muito problema de gengiva. A nossa gengiva é muito ruim. Ela oferece muito acesso à entrada
micro-organismos. Ali, exatamente. Então, às vezes, numa simples, só te cortando, numa simples limpeza, às vezes você vai fazer uma limpeza, mas vai acessar aquela gengiva inflamada, ali já é uma porta de entrada pro micro-organismo. Exatamente. Então, aí, você acaba entrando no micro-organismo, acaba entrando as bactérias ali, e aí o paciente acaba sendo contaminado por besteira, né? Então, assim, então esses pacientes que nasceram, as criancinhas que nasceram com esse problema, tem que tomar. Um segundo grupo, eu já falei, um segundo grupo de pessoas que tem que tomar antibiótico, é inevitável, eles não podem deixar de tomar. São os pacientes que fizeram cirurgia da válvula cardíaca, não importa a idade, se foi quando era criança ou se foi quando era adulto, mesmo que essa cirurgia tenha sido por cateterismo. Desde que eles tenham material não biológico ou biológico que não seja dele lá dentro do coração. Então, se esse paciente pôs uma válvula cardíaca artificial, ele tem que tomar o antibiótico, tá? Se esse paciente fez só uma plástica da válvula, que a gente chama de plastia valvar, a gente vai lá e faz uma correção nessa válvula lá com um pontinho e com um pedacinho de um pericárdio de boi, que a gente chama. A gente também tem que tomar antibiótico. Então, esses são os dois principais grupos que tem que tomar antibiótico, tá? Quais são os outros grupos aí que são mais difíceis? O outro grupo foi a criança que foi operada, já foi operada quando era criancinha, por uma cardiopatia que não era cianótica, não deixava a criança azul, só que ela continuou com fluxo de sangue entre um coração e outro. Sim. Ela tem um buraquinho no coração que deixa o sangue ficar misturado ali, o sangue arterial e venoso. Essa criança, mesmo não ficando azul, também a vida inteira tem que tomar. E o quarto grupo das pessoas que têm que tomar são as pessoas que já tiveram endocardite bacteriana, por algum motivo. Pode até ser por uso de drogas, por uma cirurgia prévia ou por qualquer outro motivo. Essas pessoas sempre têm que tomar antibiótico antes de fazer qualquer procedimento dentário. E assim, a pergunta: quem que passa o antibiótico, Fernando? É o dentista, é o cardiologista? Ou os dois podem passar? Como que é isso aí para você? Aqui no consultório a gente costuma passar o antibiótico, mas é sempre bom, às vezes, entrar em contato com esse cardiologista para saber realmente... O trabalho em equipe é fundamental, né? Multidisciplinar. É isso que a gente tem preconizado. A gente tem que sempre estar em contato para a segurança do paciente, certo? Então a gente sempre tem que passar. Não significa que o dentista não possa passar e só o cardiologista possa passar. Muito pelo contrário, nenhum nem outro. Os dois devem passar e os dois podem se conversar. Perfeito. E na dúvida, você não sabe se você é esse grupo de risco, é melhor você pecar pelo excesso, né? Então você acaba tomando antibiótico. E como que a gente acaba tomando antibiótico para endocardite bacteriana, para prevenção antes dos procedimentos dentários? Qual que é a maneira? Essa é a pergunta. Qual que é a maneira ideal, né? Existem uma série de esquemas antibióticos, vários esquemas, tem um monte de protocolos, né? Tem diretrizes, tem um monte de esquemas diferentes. O mais utilizado, que é o melhor, é o mais eficiente, que a gente tem visto através de trabalhos científicos, estudos, não é uma coisa da cabeça do Dr. Anísio e do Dr. Fernando, é você tomar 2 gramas para adultos de amoxicilina, 2 gramas de amoxicilina, de 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. Antes a gente falava 2 horas, hoje a gente já reduziu esse tempo para 30 minutos. Porque é mais prático. 30 minutos antes, às vezes você esqueceu de tomar, até 30 minutos antes, 1 hora você está seguro. Pode tomar. O próprio dentista precisa ter até essa medicação no consultório. O dentista tem, às vezes. Ele acaba, o paciente esqueceu, ele deixa lá o paciente 1 horinha esperando. O paciente odeia esperar, né? A gente sabe que o paciente odeia atraso, né? Mas isso não é atraso, isso é um bom motivo, né? Isso é um motivo essencial, na verdade, para a vida dele, né? Então, eu posso falar que estamos aqui com uma certa novidade, porque quando eu estudava, se falava muito em 2 horas antes, 1 hora. Então a gente pode falar que hoje, meia hora você já estava seguro. Por que chegou a esse contexto, né? Porque foi visto que nas cirurgias maiores, cirurgias complexas, o anestesista ele tinha esse protocolo de fazer 2 horas antes. Mas pela correria, que todo mundo sabe que é um hospital, muitos antibióticos eram feitos com meia hora e 1 hora antes do procedimento, ao invés das 2. E o que aconteceu? Eles viram que estava sendo mais eficiente. E aí resolveram estudar isso. E aí começaram a procurar, viram e hoje é assim. Então, não que com 2 horas seja ruim. Sim. Isso daí é um protocolo mais atual. O tempo é referência. Perfeito. Ele é apenas uma referência. Não significa que você vai passar muito ou fazer muito antes vai ser pior. Não é isso.
O importante é você fazer. Perfeito, né? perfeito. Que seja entre meia hora e 2 horas. Se puder ser em 1 hora, perfeito, tá essencial. Ótimo, ótimo, muito bom. Estamos aqui então falando sobre a... Eu acho que está surgindo muitas dúvidas aqui. Vocês podem mandar. Está surgindo dúvidas aqui no YouTube também. Para o Dr. Anis e para o Dr. Fernando, falando um pouquinho sobre coração, odontologia e medicina. Coração e os dentes. O Oscar está perguntando aqui se o uso de AS influencia na endocardite. É uma pergunta. Na verdade, Oscar, não existe aí uma relação do uso do AS com a endocardite. O uso do AS, ele acaba predispondo com que o paciente tenha maior chance de sangramento, né? Mas por que o paciente toma AS? Isso é o mais importante perguntar. Antes de você sair, às vezes, suspendendo a medicação, ou deixando de suspender, ou condenando porque não suspendeu, você tem que entender o motivo do paciente tomar. Tem que individualizar cada caso. Se é um paciente que fez um cateterismo recente, pôs uma angioplastia, que é uma molinha, um stent dentro do coração, para tratamento do infarto, você não pode suspender esse AS do paciente assim, bruscamente. Ou você tenta postergar a cirurgia desse paciente no dente para poder dar tempo dele se recuperar do infarto e esse stent passar do período de risco, e aí às vezes o período de risco leva até 1 ano, mas tem pacientes que não aguentam ficar com aquela dor de dente tanto tempo. Então você vai ter que ter uma alternativa com o dentista. Às vezes o paciente toma AS mais um antiagregante plaquetário, mais um remédio para afinar o sangue. Então muitas vezes você suspende só um, e aí o dentista vai acabar tendo que conter o sangramento, o que é péssimo para ele, né? E é bem difícil, porque boca sangra muito, ela é muito irrigada. Mas às vezes não tem chance, não tem jeito, o paciente está com aquela dor crônica, infernal, e mesmo porque quando você suspende o AS, você ainda tem que esperar de 7, 10, às vezes 15 dias, dependendo da pessoa, para o AS parar de fazer efeito. Então, o paciente às vezes não consegue esperar nem isso. E aí o paciente tem que ser operado lá rápido pelo dentista, tem com um abscesso, vem com uma alveolite, alguma dor absurda e tem que operar. Então, mais com relação à endocardite, Oscar, não tem nada a ver. Você pode tomar ou não essa que não vai mudar em nada, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos a mais perguntas. O pessoal está perguntando bastante aí, está tendo bastante perguntas ali no YouTube. Uma paciente veio questionar para mim em relação a diabetes. Diabetes também é uma doença... Diabetes é fator de risco para qualquer doença, né? Assim, aliás, até fazer uma piadinha aqui de médico. O diabetes e cigarro é o que o médico adora, porque tudo ele justifica com essas doenças. Ah, mas doutor, eu tô cansado. Não é porque você fuma, né, querida? Doutor, eu tô cansado, você tem que controlar o diabetes. Então, assim, é uma brincadeira aqui, mas é para vocês lembrarem que diabetes e cigarro faz mal para tudo. Não só para o dente, não só para o coração e não só para a circulação. E muito menos só para o pulmão. Só um outro parênteses aqui, né? Já estamos saindo um pouquinho do tema, mas um dos piores cânceres que o cigarro causa não é o câncer de pulmão, é o câncer de bexiga. Sabia disso? Não sabia. É um dos piores. E aí sim, você vai operar um câncer de bexiga e você pode desenvolver endocardite. Tá vendo por que o cigarro é grave? A gente não tinha pensado nessa relação antes, mas agora falando com vocês eu pensei. Então assim, o cigarro ele desenvolve câncer de bexiga. O cigarro tem mais de 3.800 elementos tóxicos e cancerígenos, né? E todos eles são eliminados pela bexiga. Então por isso tem o câncer de bexiga. Todos eles acabam sendo eliminados pelo rim. E aí você está causando câncer de bexiga. Interessante. Mas vamos falar do diabetes lá, que o paciente perguntou do diabetes. Diabetes, questionam bastante da questão do diabetes tipo 1 e tipo 2, fazem um pouco de confusão nessa relação aí. Isso daí assim, se a gente puder entrar totalmente confuso, claro. Aproveitando... A diabetes é o seguinte, o tipo 1 ela é uma doença que o pâncreas é onde produz a insulina. O pâncreas é o nosso órgão que produz insulina. A insulina é um hormônio que serve para poder fazer o metabolismo da glicose. Então, sem a insulina, a gente não consegue absorver a glicose, essa glicose fica alta na corrente sanguínea. E a glicose muito alta, ela acaba contaminando as nossas hemácias, que são as célulazinhas do sangue. E aí essa hemácia, ela fica parecendo um furgão velho, cheio de fumaça, todo batido, e ela acaba machucando algumas partes da circulação. E é por isso que o paciente que tem diabetes ele acaba ficando com problemas circulatórios, problemas de AVC, problemas de rim,
problemas de amputação, porque acaba essas machucando. Essas células não trabalham direito. Essas células acabam batendo na parede sanguínea, em vez de bater lisinho, ela acaba machucando a parede. Ela vai arranhando e vai acumulando colesterol ali. Então o diabetes tipo 1 não produz insulina nenhuma, o pâncreas não funciona. Tá? É uma doença genética, ela não é hereditária. Então, por exemplo, se você tem o seu pai lá diabético tipo 1, não significa que você terá, né? Mas ela é uma doença genética, você pode ter, mas não significa que obrigatoriamente você terá. Diferente é tipo 2. A tipo 2 é a diabetes que é mais relacionada à obesidade. Aí hoje os médicos questionam, será que o paciente ficou obeso porque ele é diabético tipo 2? Ou ele é diabético tipo 2 porque é obeso? Então, assim, esse é um questionamento que ainda não há resposta 100%. Alguns grupos dizem que ele ficou obeso porque ele gerou um diabetes subclínico tipo 2 antes, que era uma coisa não detectável ainda, e outros dizem que ele ficou diabético porque ele engordou, tá? Eu acredito mais na primeira hipótese, que ele ficou obeso porque ele começou a desenvolver a diabetes. Por que eu falo isso? Porque o diabetes tipo 2 ele produz insulina no começo dele. E a gente percebe que os pacientes que têm diabetes tipo 2, antes de eles desenvolverem o diabetes tipo 2, até mesmo antes de eles ficarem obesos, eles têm um período que a insulina deles fica extremamente elevada. Isso mostra que ele está tentando produzir insulina cada vez mais, porque ele não está dando conta de metabolizar aquela glicose. Então, por algum motivo, e aí tem várias teorias, uma delas é inclusive que a bactéria intestinal acaba liberando toxinas erradas dentro da circulação sanguínea, acaba liberando mais insulina no corpo, e aí você acaba desenvolvendo esse diabetes tipo 2, ele é mais relacionado com a intolerância à glicose. Então uma célula muscular nossa, uma célula cardíaca, uma célula cerebral acaba tendo uma dificuldade de absorver aquela glicose, e aí você acaba liberando mais insulina. E o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, sem tratamento, ele serve para ser via de entrada para várias doenças, inclusive endocardite, porque ele acaba tendo uma dificuldade de cicatrização na boca e acaba acumulando mais bactéria. E mesmo assim, quando você toma antibiótico, fica difícil o antibiótico acessar aquele local. Ele não consegue chegar lá porque a circulação está muito ruim. Então você acaba tomando doses altas de antibiótico e você não tem o resultado desejado. Então é péssimo o diabetes, tanto um quanto o outro. E o pior, quando você faz cirurgia, você acaba entrando numa situação de estresse emocional, estresse físico, estresse do organismo, que você acaba fazendo subir mais ainda a glicemia. Então muitas vezes o paciente fala, depois que eu operei, minha glicemia subiu. É esperado. Por isso que você tem que consumir menos, às vezes, carboidratos e às vezes até aumentar um pouquinho a dose da insulina ou do remédio, dependendo do tratamento que você faz. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta da Solange Araújo. Olha, eu tenho taquicardia, posso tratar meus dentes? Pode, desde que seja controlada, né? O problema sim, Solange, qual que é o motivo dessa taquicardia, né? A taquicardia, o pessoal confunde com ataque cardíaco, né? Taquicardia, no termo médico, significa taque, que é acelerado. Cardia é coração. Então é coração acelerado, taquicardia, né? E a anestesia, né? A questão principal anestesia já dá uma taquicardia, então o dentista, você avisando essa taquicardia, o dentista vai saber melhor usar o tipo de anestésico para o seu caso. Mas isso é importante, né? Porque tem alguns anestésicos que vêm com adrenalina, com os vasos constritores, mas não pode tratar como deve, Solange, é isso que eu te indico. Lógico que deve tratar sim, porque você pode desenvolver outras doenças. Aí a questão maior que é legal, Solange, saber é se essa taquicardia ela vem por algum motivo das válvulas do coração estarem deficientes, e aí você pode tomar ou não antibiótico, tá? O interessante é que as pessoas saiam daqui assim, sabendo o seguinte, que às vezes tem que tomar antibiótico, às vezes não. Então não é porque seu vizinho tomou que você tem que tomar. Ou o contrário. Então a gente tem que saber qual que é o caso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, o profissional que vai atender vai saber exatamente diagnosticar. Por isso que é importante a conversa com o dentista, com o médico, antes de você fazer qualquer procedimento. É importante você explicar, não adianta você esconder. A gente vê muito paciente que às vezes fala, você tem alguma doença? O cara é diabético, totalmente descompensado e não fala. Esquece. E aí isso pode gerar transtorno para o próprio paciente, não é para o dentista ou para o médico. Claro que o dentista e o médico também vão ficar atormentados, mas o paciente que é o maior prejudicado disso tudo. Então a gente sempre tem que jogar a verdade.
que é na hora da anamnese, que é aquela ficha clínica que você senta na recepção e faz o preenchimento. Ali é um dos momentos mais importantes, da consulta clínica. E o pior é que muita gente, por incrível que pareça, eu tenho visto cada vez mais, mas eu já respondi essas perguntas da outra vez. Mas a gente fala, não, mas eu quero ouvir da sua boca. Não é que eu não posso acreditar no que está escrito no papel só. Não que o papel não seja confiável, né? É que o papel, ele foi escrito às vezes por outra pessoa. E às vezes sua situação mudou hoje. Ah, mas mudei um dia, doutor? Mudei um dia, não sei. Então tem que responder. Realmente, passar em médico e dentista não é uma experiência agradável. A gente tenta minimizar ao máximo, né? Esse desagrado, mas é uma experiência séria, técnica, necessita de todos esses dados. A Roberta está perguntando ali, ó, o que é endocardite? Roberta, endocardite é uma doença que acomete as válvulas do coração, tá certo? O que acontece com essas válvulas? Por algum motivo de estresse, pode ser por causa de estresse cirúrgico, pode ser por algumas outras doenças, até mesmo como diabetes, hipertensão, esse paciente tem a circulação, o sangue um pouquinho mais grosso, tá? Estou falando em termos leigos para você entender. E aí acaba lesando a parede da entrada do coração ali. A parede dentro do coração ela fica com uma feridinha e acaba acumulando sangue ali naquele local. Acaba só que um sangue disfuncional, não um sangue legal. É um sangue que fica parado. Isso gera pequenos trombinhos, fibrinas, que são aí elementos do sangue. E aí as bactérias adoram se alimentar disso. E elas vão lá, por isso que quando você vê lá... se você deixa a carne muito tempo fora da geladeira, fica com cheiro forte, porque é acúmulo de bactérias. Então imagina esse sangue acumulado e parado dentro do seu próprio coração. As bactérias se proliferam ali, acabam comendo e elas acabam formando uma doença chamada endocardite. É isso aí. Acúmulo dessas bactérias, muito bom. Tem uma outra pergunta ali, ó. Se eu for anêmica, Cristiane Savoy está perguntando, e for fazer alguma cirurgia, corre algum risco? Corre, vários riscos. A gente... Principalmente cirurgia cardíaca, a gente não opera o paciente com determinados graus de anemia, tá? Uma coisa de corte que a gente fala, assim, é uma hemoglobina que a gente fala acima de 7. A gente sempre procura operar hemoglobinas acima de 7, né? Mas aí tem alguns tipos de linfoma, leucemia, alguns cânceres que acabam tendo anemia, né? Então, nesse caso, não tem jeito, você vai ter que operar. Você já é um paciente com risco alto, né? Mas se for um paciente que tiver uma anemia, a primeira coisa é você investigar a causa, né? Depois de investigada a causa, aí você vai ter que tratar essa anemia. E aí você pode operar tranquilamente. Quanto menos tiver a hemoglobina, que é um nível que mede o sangue, pior é para o paciente. Então pode operar, mas tem que tomar cuidado. Perfeito, muito bom. São dúvidas minhas também, doutor. Às vezes os pacientes perguntam, e como eu não sou médico, sou dentista, são várias dúvidas que todos nós temos. Porque, infelizmente, a gente muitas vezes não tem o contato com o dentista assim tão próximo, né? A gente tem desenvolvido um trabalho legal, mas não é sempre que você pode ter um dentista com tempo e disposição para explicar, e muito menos um médico com tempo e disposição para explicar. Então isso é interessante, por isso é legal esse intercâmbio de informações, né? Parece que tem mais gente perguntando ali. Tem gente, na verdade estão elogiando ali, falando que foi bom. Obrigado. O pessoal está querendo proporcionar. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu roubar bastante dúvidas aí, muito né? Legal. Então acho que ficou claro aí quais são os procedimentos dentários que são mais invasivos, qual o tratamento que a gente tem que adotar, quais são os grupos de risco aí, né? Ficou claro que o diabetes, o uso de drogas, cigarro, tudo isso daí causa uma piora aí do quadro que pode levar a várias doenças, inclusive a endocardite, né? Perfeito. Agradecendo. Estão falando muito bom. Você é muito gato, estão falando ali, ó, Fernando. Estão falando que você é um cara muito gato. Eu acho que é você. O cara tem o dente perfeito, meu. Assim, a gente fica até... tão bonito de ver, né? O cara com o dente tão bem cuidado, né? Excelente. Parabéns. Eu tenho que agradecer muito o doutor pelo tempo de vir aqui fazer esse vídeo. É importantíssimo até para vocês pacientes. A gente está querendo fornecer conteúdo de qualidade, por isso que a gente faz esses vídeos aqui para vocês. Tem mais uma pergunta ali que eu acho legal de responder. Claro. Eu não vi o nome da pessoa porque sumiu, mas ela está perguntando se é preciso tomar algum medicamento para o terceiro molar. E é legal você ter perguntado isso. Nossa. Desculpa não saber seu nome porque sumiu ali da tela. Mas assim, isso que a gente está falando serve para todo o nosso corpo, inclusive os dentes, né?
E qualquer dente, não importa, um dente não tem mais gravidade que o outro, né, Fernando? Não. Você não considera que um é mais risco e o outro não. Todos são dentes e correm risco. Exatamente. Então, na extração. Não é pelo tipo de dente ou tipo de cirurgia dentária que está sendo feito. É importante que você saiba assim, se é cirurgia dentária, se é dente, se você está dentro daqueles grupos de risco que a gente falou antes, depois você pode reassistir aí o vídeo, ele vai ficar à disposição, você tem que tomar um antibiótico. Se você não está dentro do grupo de risco, você não precisa tomar, tá bom? Tem mais uma outra pergunta perguntando dos dentes inclusos, que também é o mesmo critério. O dente incluso, para quem não sabe, é o siso, é isso? Não, há caninos que nascem incluso. O próprio siso também pode nascer incluso. Aí, ó, uma dúvida que até eu tinha. Né? Há outros dentes além do siso que podem nascer inclusos e que são cirurgias mais invasivas. E aí, por isso que as pessoas ficam com medo. E os dentistas acabam passando a amoxicilina como medicamento de eleição. De rotina, né? De rotina. Também assim, o ideal também é importante saber que não precisa ser todo. Tem que tomar cuidado. Mas eu quero tomar antibiótico. Não tem que querer. Porque ele não faz bem, né? Não faz bem. O antibiótico você acaba... Baixa imunidade, você acaba selecionando bactérias mais resistentes, né? Quando você toma antibiótico, o que você faz? Você mata todas as bactérias que são sensíveis a ele. E você às vezes acaba deixando bactérias mais fortes sobreviverem. Então não é bom que você fique tomando sempre. Por isso que as indicações são bem restritas, tá? São bem restritas. Acho que é importante, outra pessoa está perguntando aqui, Fernando Pereira, ele está perguntando se tem que ir ao dentista, ir ao cardio antes de ir ao dentista. Eu acho que na realidade é as duas coisas. Um chama o outro. Quem passa no cardiologista, Fernando, tem que passar no dentista. Da mesma forma que quem passa no cardiologista, ele tem que passar no oftalmologista, ele tem que passar no urologista, ele tem que passar no clínico geral. Porque não só de doenças cardíacas vive uma pessoa, né? E as doenças cardíacas, elas servem aí para gerar doenças no corpo inteiro. Então, é importante que passe no dentista e no cardiologista, claro, os dois. A opinião do médico é sempre importante antes de uma consulta odontológica, sem dúvida. A gente esquece muitas vezes, o médico ele tem essa noção, às vezes ele esquece, até por falta de contato com o profissional dentista, ele esquece de encaminhar, mas extremamente vital, é muito importante que você encaminhe o paciente para o dentista, tá? Tem que cuidar da saúde bucal. É a porta de entrada Tem diferença falar saúde bucal ou saúde oral, Fernando? Não, os dois estão corretos. É a mesma coisa? Saúde bucal e saúde oral, perfeito. Perfeito, então. Acho que é isso aí, gente. Já respondemos bastante perguntas. Se tiver mais dúvidas, deixa aí. Em todas as páginas, canais que vocês procurarem, a gente está aí. Vocês podem acessar e deixar que a gente tenta responder depois. Vamos deixar o seu contato da clínica? Claro. O doutor atende lá no Morumbi, aqui em São Paulo? Nós temos 3 unidades aqui em São Paulo, tá? Temos uma equipe de 115 médicos, não só cardiologistas, temos todas as áreas. Então temos unidades em Pinheiros, na Paulista e uma no Morumbi. A nossa clínica chama Secan, com M de Maria, Secan. Consultas, exames diagnósticos. E tem o Dr. Fernando Ferraz, aqui da Ferraz Odonto, que ele está todos os dias aqui, todos os dias o atendimento... Full time. Atendimento super diferenciado, achei muito bacana aqui o modelo de atendimento do Dr. Fernando. Vim para conhecer, é muito interessante e está de parabéns. As perguntas não param, O pessoal vai perguntar aqui o seu contato aqui também, acho que está nas outras páginas, é legal você deixar. Aqui Ferraz Odonto, né, que é a clínica que você acha no Instagram, no Facebook, nossa clínica, e tem o meu canal, que é um canal mais divertido, que fala sobre a saúde bucal, muito divertido. É Como Vai Esse Sorriso no YouTube. Como vai esse sorriso? Como vai esse sorriso, né? Com esse, não é este. É esse, o Dr. Fernando tem vídeos assim super ilustrativos. Tem um cartãozinho aqui do meu... aqui ó, que legal. Do meu... Isso, que é o cartãozinho do meu canal no YouTube, muito bom. Acho que aqui. É a menina dos olhos. A menina... Você não tem blog, né? Não tenho blog. Então eu vou aproveitar aqui, ó, eu vou fazer até um convite para o Dr. Fernando Ferraz. O Secan tem um blog, chama Secan Saúde. É um blog super legal. Tem bastante curiosidades médicas aí. Mas a gente não tinha curiosidades odontológicas. Eu vou chamar o Dr. Fernando para fazer alguns artigos pra gente aí. Até mesmo quando ele lançar um vídeo aqui no YouTube, eu acho interessante ele também clicar no blog. Perfeito. E aí vocês podem acessar lá. O Dr. Fernando vai ser um dos nossos colunistas a partir de agora. Obrigado, agradeço muito. Certo? Obrigado pela presença também. Agradeço, acho que as dúvidas foram sanadas e a gente vai tentar tirar conforme for passando o tempo aí. Muito bom, acho que tem mais um. Tem osteoporose, anemia. Não para. Osteoporose, anemia não entra no grupo de risco, tá?
Osteoporose, anemia, se for associada com essas doenças, sim, mas não precisa tomar antibiótico por isso não, viu? A Sueli perguntou. Tá bom, gente, é isso aí. Pressão alta, diabetes, a gengiva está retraída, tem alguma coisa a ver? O diabetes ele pode gerar aí alguma atrofia gengival? Inflamação, né? Quem tem diabetes acaba tendo maior inflamação ali na região e quando não escova, às vezes tem uma deficiência na escovação, pode causar uma retração gengival sim. Por isso que em consultas periódicas, a cada 6 meses, é importante passar no seu dentista. Por uma besteira dessas, às vezes acaba descobrindo que você é diabético. Perfeito, pela própria gengiva, a gente acaba descobrindo se a pessoa é diabética, se a pessoa está grávida. Às vezes já teve paciente minhas que pela gengiva, pelo sangramento ali da gestação, a gente apontou uma gravidez, ela não acreditou, depois foi fazer exame e estava grávida. Já pensou? Esse que dentista tá bom, o cara entrou aqui para tirar um dente e saiu grávida. Foi interessante esse caso, foi interessante. Não, foi muito bom, parabéns. Sangrou. Beleza, pessoal, estamos à disposição aí. Obrigado por acompanhar a gente. Doutor Fernando já tem paciente ali bravo que tá esperando, ele tem uns 8 caras. É verdade, não tem. O cara é um popstar. Prazer ter aqui, Fernando. Prazer é meu, obrigado por tudo, a gente vai se falando. Obrigado pelo. Valeu, pessoal, é isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu. Bom. Excelente. Caramba, alcançou as medidas. Nossa. Excelente, eu agradeço muito.